Fala galera, muito feliz em estar gravando esse vídeo aqui para vocês, porque hoje a gente vai falar sobre o meu assunto favorito no mundo dos investimentos. A gente vai falar sobre as opções, ou em inglês também chamado de options. E entender sobre isso, dominar esse conhecimento foi o grande responsável por transformar completamente a minha vida. Consegui me proteger de crises usando as opções, consigo gerar renda toda semana usando as opções e consegui melhorar demais os meus resultados. E foi por conta disso que eu decidi fazer esse vídeo como uma introdução ao mundo das opções. A ideia aqui é trazer esse tema que é bastante complexo, eu costumo dizer que é o nível mais avançado de conhecimento de um investidor, mas a ideia é trazer de forma descomplicada, pegando exemplos do nosso dia a dia, para que vocês entendam os conceitos iniciais e se vocês curtirem, vocês já saibam por onde começar as pesquisas de vocês, os estudos de vocês. E obviamente, se você já é meu aluno do meu curso iniciante, você pode entrar no curso avançado que tem um módulo explicando isso no detalhe, passo a passo, mas a gente fala mais no final do vídeo. Vamos lá, vamos começar aqui, galera. O que são as opções? Basicamente, as opções são contratos entre duas pessoas. Você tem de um lado um comprador, do outro lado o vendedor. E como qualquer contrato, existem regras que são muito bem definidas, como por exemplo, qual que é o preço de negociação entre essas duas pontas, a ponta compradora e a ponta vendedora. Qual o prazo de duração desse contrato? Isso tudo está detalhado no contrato de opções. E esses contratos de opções, eles não são uma coisa exclusivas do mercado financeiro, da bolsa de valores. Claro que não, isso é muito mais antigo do que bolsa de valores, inclusive. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos do nosso dia a dia, para que vocês entendam como é que esses contratos são aplicados na nossa rotina. Mas fazendo um paralelo e sem entrar muito em termos técnicos, para não confundir quem está vendo esse assunto pela primeira vez, quando a gente fala do mercado financeiro, de ações, a gente tem as opções que são chamadas de derivativos, porque elas derivam de um ativo. Então, por exemplo, o ativo é a ação, vamos supor aqui, apenas como um exemplo, que a gente pegue ações do Commonwealth, você tem a ação e você tem uma opção do Commonwealth, que a gente vai fazer aqui ao longo desse vídeo, junto com os exemplos, um paralelo quando a gente leva isso para o mundo dos investimentos. Mas por hora, só fiquem na cabeça, caso vocês queiram fazer as pesquisas de vocês e se aprofundar mais nesse assunto, que as opções, quando a gente fala de investimentos, elas também são chamadas de derivativos. Tá? Então vamos continuar aqui. Um outro ponto que eu coloquei aqui, muito importante, a gente já começar o vídeo falando sobre ele, é o seguinte. A maioria das pessoas, quando você vai falar sobre opções com elas, elas vão falar o seguinte para você: cuidado com isso. Isso aí é cassino, você vai perder todo o seu dinheiro, isso é extremamente perigoso. Cara, quem fala isso é porque não tem conhecimento sobre opções e usa as opções de uma forma errada, de uma forma gananciosa, de uma forma para tentar ficar rico rápido. E esse é um jogo perigoso. Sim, elas estão certas. Se você fizer dessa forma, você pode sim perder todo o seu dinheiro. Eu conheço diversas pessoas que quebraram fazendo isso, mas porque deixaram a ganância tomar a cabeça, subir a cabeça, querendo ficar rico rápido, querendo fazer um grande lucro rapidamente. E sempre que você tenta isso, né, maior potencial de ganho, maior o risco que você está correndo. Só que existem diversas formas de você usar as opções de forma tranquila, onde você vai conseguir proteger o seu patrimônio, onde você limita o risco que você quer correr, onde você gera renda toda semana para você. E é essa forma que eu gosto de utilizar e que eu venho utilizando, cara, há mais de 15 anos, dentro da minha jornada de quase 20 anos como investidor, porque eu não comecei operando opções, eu fui aprendendo ao longo do caminho, e que eu vejo aí grandes investidores, como o exemplo que eu coloquei para vocês aqui, o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, ele usa opções. Então você acha que realmente se fosse um gambling, se fosse uma aposta, um cara desse extremamente experiente, o maior investidor de todos os tempos, ia ficar fazendo isso? É claro que não. Existem formas de você fazer de maneira pé no chão, de maneira responsável, e é isso que eu gosto de ensinar para os meus alunos. E é nessa pegada que eu quero trazer isso aqui para vocês, porque eu sei que muitos estão escutando esse assunto pela primeira vez e é importante que vocês aprendam de forma responsável. Eu sempre faço um paralelo para saber se é perigoso ou se não é, com o seguinte: imagina que você comprou uma Ferrari, certo? Você está lá dirigindo e você está a 80 por hora, num dia que está com sol, não tem ninguém na pista, e você está lá tranquilo. A Ferrari é perigosa ou não é perigosa? Não é perigosa. Você está com todas as normas de segurança, seguindo as normas de trânsito, numa condição ideal. Agora, imagine que você pega essa Ferrari, depois que você saiu de uma festa, você já tomou algumas aí, já está meio embriagado, e você começa a andar num dia chuvoso a 300 km por hora. A Ferrari é perigosa ou não é? Percebe que é muito perigosa? A chance de dar ruim é muito grande? Isso tudo é o quê? É a Ferrari que é o problema? Ou é a pessoa que está dirigindo que é o problema? É o comportamento da pessoa que está dirigindo que é o problema? Com as opções é a mesma coisa. Se você estiver usando de forma séria, de forma responsável, o risco é muito pequeno. Se você estiver usando querendo ganhar dinheiro muito rápido, o risco é muito grande. E o problema não é a opção, o problema é quem está operando, tá? Então, fiquem com isso na cabeça para a gente poder entrar aqui de uma forma bem simples e descomplicada. Eu vou explicar para vocês como é que as opções funcionam. Vamos trazer aqui primeiro exemplo aqui
de uma coisa do nosso dia a dia, que é o seguro do teu carro. Se você já comprou um carro alguma vez na sua vida, muito provavelmente você já fez um contrato de opções. Vamos entender como é que esse contrato funciona. Você tem o seu carro, que está aí na primeira foto, avaliado em US$ 100.000. Esse é o valor do seu bem. E você quer o quê? Você quer proteger o seu bem. Percebe a palavra que eu falei? Você quer proteger o seu bem de algo que possa acontecer. Você também consegue proteger o quê? A sua carteira de investimentos usando opções dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai fazendo esses paralelos para as coisas se conectarem e vocês verem que opções não é um bicho de sete cabeças. Então vamos lá, vamos pensar no seu carro. Você tem US$ 100.000 aqui e você fala, cara, eu quero proteger esse meu carro. Então você é a parte que é se proteger, você vai procurar o quê? Uma segunda parte, que é a seguradora, lembra contrato entre duas partes, e a seguradora vai falar o seguinte, tá bom, eu seguro o teu carro de US$ 100.000, mas para isso eu preciso te cobrar. E por que ela vai te cobrar para isso? Porque ela tem uma obrigação com você. Se algo acontece com o seu carro, você vai bater na porta da seguradora e vai falar, olha só, seguradora, eu tenho o direito de te vender o meu carro, que não existe mais, ele foi roubado, eu bati esse carro, por US$ 100.000. Então você vai ter que me dar esse dinheiro. A seguradora tem a obrigação de honrar esse compromisso com você. E porque ela tem uma obrigação e você tem um direito de fazer isso, você não tem obrigação nenhuma, você precisa pagar para a seguradora. Então percebe claramente as duas partes nesse contrato de opções? Você é o comprador do seguro, então por isso você paga e por isso você tem direitos. No caso aí, o direito de vender um carro que não existe mais por US$ 100.000. E na outra ponta, você tem a seguradora, que é a vendedora do seguro. E no caso, ela tem obrigações e é por isso que ela recebe dinheiro. Tá? E qual que é a grande sacada nisso? É óbvio que se você olhar um caso específico, talvez você bata o seu carro, talvez você seja roubado. E aí, nesse caso específico, a seguradora perderia dinheiro, porque ela só recebeu 2.000 e está te pagando US$ 100.000. Agora, por que ela está te cobrando 2.000? Porque quando você olha o todo, ela já fez as contas, ela sabe qual que é a probabilidade de você ser roubado, ela sabe qual que é o risco que ela tem, e ela sabe quanto que ela precisa cobrar no seguro para poder ser lucrativa. Nas opções é exatamente a mesma coisa. Você escolhe o risco que você quer correr, você escolhe quanto de renda você vai receber. E aqui a grande beleza é o seguinte, quem fica com o dinheiro, no final das contas, é a seguradora, porque senão não existiriam seguradoras. Porque seria um negócio que daria prejuízo. E nenhum negócio existe se só dá prejuízo. É óbvio que é lucrativo, porque tem todo um dado estatístico, tem toda uma análise para você fazer para cobrar esses US$ 2.000 aqui. E obviamente isso aqui é só um exemplo, mas é claro que as seguradoras são lucrativas. E uma grande forma de você usar as opções, que é o que o Warren Buffett faz, é você ser a seguradora. E é isso que eu ensino para os meus alunos. Seja uma seguradora. Eu até ensino você comprar opções, mas eu falo o seguinte, cara, cuidado com isso aqui, porque é aqui que se machucam as pessoas. É importante ensinar os dois lados para que as pessoas que são adultos, são responsáveis, elas tomem decisões porque é melhor para elas. Mas no final das contas, o que é bastante lucrativo com as opções é quando você trabalha com uma seguradora, onde você recebe o prêmio. Esse é o termo que a gente usa no mundo das opções. A seguradora recebeu US$ 2.000 de prêmio. E quais são as obrigações? Quais são os cenários que podem acontecer aqui nesse contrato de opções entre essas duas pessoas? A pessoa que comprou o seguro e a seguradora que vendeu o seguro. Basicamente é isso aqui. Se você comprou o seguro, você tem o direito de vender o seu carro por US$ 100.000, mesmo que ele seja furtado, que ele seja roubado, ou que você sofra um acidente e venha ali uma lata toda amassada de sucata, você chega assim para a seguradora, olha só, toma aqui essa sucata que não vale mais nada, deu PT no carro e eu quero os meus US$ 100.000. Então esse é um cenário. Agora, qual que é o outro cenário onde beneficia a seguradora, que as probabilidades estão a favor dela, porque ela já conhece os dados todos? É que você não seja roubado e que você não bata o seu carro. E aí, com isso, o que acontece? A seguradora coloca no bolso esses US$ 2.000. E lembra que eu falei para vocês que os contratos de opções têm regras bem definidas? E uma das regras é o prazo de vencimento desse contrato. Nesse caso aqui, como é que funciona o contrato de seguros? Você tem aí um prazo de 12 meses, por exemplo. Depois desses 12 meses, se você quiser segurar novamente o seu carro, proteger o seu bem, você precisa pagar esses US$ 2.000 de novo. E essa é a grande beleza das opções, porque você pode usar exatamente isso aqui, esse exemplo que eu dei para vocês, para gerar renda toda semana, se vocês quiserem. Isso só olhando o lado do vendedor, né? O lado de quem está aí com uma seguradora, você vai gerando renda. E se você estiver no outro lado, do comprador, o que você pode fazer? Vamos fazer aqui um paralelo com os investimentos. Imagina que você tenha US$ 100.000 em uma empresa X. Você vai lá, você pode comprar opções que te protejam. Você vai pagar um prêmio, no caso aí, esse exemplo, a gente usou US$ 2.000, mas você vai pagar um valor para proteger o seu patrimônio. Então, se você tem US$ 100.000 e, por exemplo, você tem o direito de vender para alguém por US$ 100.000, essas mesmas ações,
Se vier uma crise e a bolsa cair 20, 30%, você não perde muita coisa. Você vai perder só o quê? O dinheiro do seguro que você comprou. Então, dos dois lados, você pode usar as opções. Você pode usar para gerar renda toda semana, usando esse tipo de opções, que é uma opção de venda, também chamada aí de opção put, PUT, ou você pode comprar essas opções put para servir como um seguro para você. Percebe que um mundo novo se abre quando você domina as opções? E é por isso que eu sou fascinado por esse assunto. Eu adoro falar sobre isso e adoro ensinar sobre opções. Vamos ver agora aqui um outro tipo de opção, um outro tipo de contrato, que também é muito conhecido, muito comum no nosso dia a dia. E aqui a gente falou até agora de opções de venda, opções tipo put. Agora a gente vai falar sobre opções de compra, que também são chamadas de opções call. Vamos entender como é que ela funciona. Então a gente tem novamente duas partes. De um lado a gente tem o produtor, imagina aí o produtor de soja, por exemplo. Pode ser qualquer produto. Esse contrato de opções serve para qualquer coisa, e aqui no exemplo a gente vai usar a soja. Então tem um produtor de soja, ele quer vender essa soja para alguém. E aí você tem um comprador, que é quem? Por exemplo, um produtor de ração, ração animal. Ele compra a soja, produz a ração e vende depois, exporta, enfim. Ele faz o que ele tem que fazer com o negócio dele. Então você tem essas duas pontas, o produtor de soja e o comprador de soja. Beleza. Imagina o seguinte, imagina que eu estou no momento bom agora da soja. Eu sou o produtor e eu estou lá produzindo e o preço da soja chegou a $200. Eu falo o seguinte, cara, esse preço está muito bom para mim. É um preço que para mim faz total sentido continuar produzindo soja. Eu posso garantir esse preço de alguma forma? Posso, através de um contrato de opções de compra. E como é que eu faço isso? Eu viro para o meu cliente e falo o seguinte, olha só, cara, você produz ração, você compra soja de mim toda hora, né, porque é tua matéria-prima. Vamos fazer um contrato de opções aqui? Qual que é o preço? Eu quero te vender por $200. O cara fala o seguinte, o comprador que faz aí as rações. Ele vai fazer as contas internamente e fala, cara, $200 é um preço muito bom para mim. Minha margem de lucro tá boa, eu tô competitivo, meu negócio tá crescendo. Ele volta lá pro produtor de soja e fala o seguinte, tá bom, eu topo o seu contrato de opções. Vamos fazer esse contrato por quanto tempo? Eles vão lá e colocam 12 meses. Ótimo, qual que é a obrigação e o direito de cada um? O cara que vendeu o contrato, quem que é? É o vendedor da soja. Ele fala o seguinte, tá bom, eu tenho obrigação de te vender o saco da soja por $200 durante 12 meses. E quem que é a ponta compradora? Quem comprou esse direito? Quem comprou foi o dono da empresa que faz rações. Ele tem o direito de comprar o saco da soja por $200 durante 12 meses. Ótimo, está estabelecido o contrato, são as duas partes. O cara que pagou, no caso aí, o dono da empresa que faz rações, ele pagou $5 para poder ter esse direito, $5 por saco, vamos colocar assim, né? E aí você tem o quê? A parte que vendeu, que é o produtor de soja, ele colocou esses $5 no bolso e esse é o prêmio dele. Agora, como é que a gente faz um paralelo disso com as nossas ações, nossa carteira de longo prazo? Você pode ter soja, pode ter aí suas ações de longo prazo. E você pode vender também opções tipo call para poder botar dinheiro todas as semanas na sua carteira de investimento. E você consegue potencializar o seu retorno, você pode criar o que muita gente chama aí de dividendos sintéticos. Que isso aqui é 10 vezes melhor do que dividendos, porque no final das contas isso aqui é geração de riqueza para vocês. E dividendos não é. E se por um acaso você não sabe por que o dividendos não é geração de riqueza, dá uma olhada no card que vai aparecer aqui em cima, em algum lugar na tela, e você assiste o vídeo que eu explico isso no detalhe. Tá? Então, aqui quais são os casos que podem acontecer agora? Vamos botar aqui na tela para vocês. A gente tem do lado esquerdo um problema que pode acontecer. Chuvas torrenciais. Veio muita chuva na região, e aí o que aconteceu? Os produtores não conseguiram produzir soja. Tem menos soja no mercado. Isso faz com que o quê? O preço do saco de soja suba para $300, como eu coloquei ali embaixo para vocês. Agora suponha que só eu consegui produzir soja de toda a região. Nesse caso, o que acontece? Eu sou obrigado a vender a soja por $200, mesmo que o mercado esteja pagando $300. Essa é a minha obrigação com a pessoa que eu vendi ali a minha opção, onde ele tem o direito de comprar de mim por $200. Agora, qual que é o problema nisso? O problema é que você vai deixar de ganhar. Aí você já estava satisfeito com um preço de $200. Tá? Então é muito importante isso. Quando você usa opções com as suas ações, você pode definir qual que é o preço. Né? Você não precisa vender por 200, você pode vender por 300, pode vender por 400. Né? Esse contrato de opções entre as duas partes. Você escolhe quanto que você se sente confortável em vender. Tá? Isso é muito importante. O mundo das opções te dá essa flexibilidade para você escolher o que você quer fazer. E do outro lado, qual que é a parte positiva para quem vendeu as opções? Vamos supor que agora, cara, bombou, o clima está muito bom, todo mundo conseguiu produzir muita soja, muito mais do que o mercado está acostumado. O que vai acontecer? O preço vai cair. E se o preço cair, vamos supor que ele vá para $150, o produtor de ração que comprou de mim o direito de comprar os meus sacos de soja por 200, ele vai falar, Thiago, eu não vou pagar 200 para você se eu posso pagar 150 no mercado. Fica com o prêmio dos $5 que eu te dei e vida que segue.
é essa que é a vantagem. Então, se você escolhe bem esse preço, né, esses $200, que é o contrato que você está fazendo, e existe um nome para isso, quando a gente olha para opções, o nome disso se chama strike. Quando você escolhe bem o seu strike, você pode simplesmente ficar coletando esses $5 todas as semanas e botando isso no bolso. É óbvio que existe risco, é óbvio que a ação pode subir muito e você ficar limitado, como o exemplo que eu dei das chuvas para vocês. Mas tudo isso é uma coisa que você define antes de entrar num contrato de opções. E é por isso que eu sou apaixonado por esse mundo das opções, porque você consegue ter todas as informações necessárias para tomar uma decisão antes de entrar num contrato de opções, e aí você só entra em operações, em contratos que você consiga dormir tranquilo à noite. Eu sei que vocês que gostaram desse assunto vão começar a pesquisar e provavelmente 95% ou mais das pessoas que vocês vão ver vídeos aqui no YouTube, eles vão te explicar e vão te falar sobre opções do módulo especulativo, onde você vai colocar o seu dinheiro ali e vai ter a possibilidade de explodir e ganhar muito dinheiro. Isso pode acontecer? Pode. Eu já vi acontecer várias vezes. Já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo. Mas o risco é muito grande. E esse é um jogo que eu, particularmente, hoje em dia, já tem muitos anos, eu não jogo mais, porque começa a consumir muito vocês. Vocês vão ficar preocupados com isso todos os dias, vocês vão ficar olhando o gráfico o tempo inteiro, vocês vão ficar ali roendo as unhas, vão ficar estressados. E não é essa a ideia. Investir é para trazer paz para vocês. Se está tirando o sono de vocês, é porque vocês estão investindo errado. Usar as opções como uma forma de proteção, como uma forma de geração de renda, é isso que dá resultado no longo prazo, é isso que os grandes investidores fazem. E eu espero que com esse vídeo tenha trazido um pouquinho de conhecimento para vocês. E se vocês curtiram esse assunto, cara, façam de forma responsável, com aos pouquinhos, vai aprendendo, aplicando, sempre com um capital pequeno, para que vocês possam ir aprendendo ao longo da jornada de vocês. E se por acaso você já é meu aluno do Renda em Dólar, já fez meu curso iniciante e quer se aprofundar nesse mundo das opções, você pode entrar na comunidade Renda em Dólar, que é meu curso avançado. Se você tiver interesse nisso, me manda uma mensagem lá no meu Instagram, me manda o e-mail que você se inscreveu no Renda em Dólar, que eu te passo o link para você fazer a sua inscrição na comunidade Renda em Dólar também. Vai ser um prazer ter você lá comigo. E galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e até a semana que vem.